Hoje o Senhor vem nos perguntar por que estão com tanto medo. Começamos a ver este conceito do medo quando a vida nos apresenta situações adversas, situações inesperadas, uma doença, uma dívida que avoluma juros, uma condição inesperada com um filho, com a família. Isso nos faz nós entrarmos num desespero muito grande. E quando nós entramos nesse desespero, nós entramos em modo de defesa e queremos agir com o nosso próprio braço para nos livrarmos da situação. E começamos cada vez mais a nos afundarmos na nossa força, no nosso eu, porque um abismo chama outro abismo. E acontecendo isso, nós começamos a querer ter uma imagem de que somos fortes diante das pessoas, para que as pessoas não vejam a nossa fraqueza, porque achamos que nós temos que agradar a Deus sendo fortes. E o Senhor vem nos dizer essa noite que é na nossa fraqueza que Ele se aperfeiçoa. Lá em 2 Coríntios 12, 9 ao 10, diz que o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Quando estamos no auge das tempestades da vida, quando estamos no auge das montanhas de adversidade sobre nós, aí que nós, quando nos humilhamos, reconhecemos a nossa pequenez diante de um Deus tão grande que criou tudo e que tem toda a sabedoria, é a fonte da sabedoria, o Senhor vem e age em nosso favor. Porque o Senhor só pode agir na fraqueza do homem. Porque a fraqueza do homem é que mostra a grandeza de Deus. Porque Deus não escolhe as pessoas fortes, os primeiros lugares, os pódios dessa vida para Deus são nada. Deus escolhe o fraco, o débil, o vil, o menos capacitado, para que o seu poder seja manifesto na terra, porque a sabedoria de Deus é contrária à sabedoria mundana, à sabedoria deste mundo, onde as pessoas buscam pódio, as pessoas buscam aparentar, mostrar aquilo que não são muitas vezes, sendo sustentado com um alto custo emocional. O Senhor não precisa disso. O Senhor só precisa que nós nos reconheçamos fracos, miseráveis, loucos, dependendo das circunstâncias, para que Ele possa agir. Quando Paulo chega ao Senhor e pede, Senhor, livra-me deste espinho, livra-me dessa tempestade, livra-me dessa montanha, livra-me deste problema, o Senhor diz para Paulo, em resposta da sua petição, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E hoje, nessa noite, o Senhor vem nos dizer, não tenta lutar sozinho contra as tuas tempestades, contra os teus problemas. Não tenta manter uma aparência de força, uma aparência de poder, uma aparência de diligência, porque não é isso que o Senhor pediu para ti. O Senhor pediu que tu te encaixe no propósito dele, buscando, conhecendo, prosseguindo em conhecer, buscando nele vencer os leões, os ursos, todas as circunstâncias que vêm te afetar. Porque quando nós nos entregamos humildemente ao Senhor, Ele age em nosso favor. Ele age em nosso favor. Vamos ver um exemplo de um rei que começou a reinar ainda menino, que é Salomão, e chega diante de toda a dificuldade de reinar, de arbitrar sobre o seu povo, e chega diante de Deus e diz, Senhor, eu sou um menino, não sei entrar e não sei sair. Quando Deus pergunta para ele, pede o que tu queres, e ele pede sabedoria para gerenciar o seu povo. Mas antes de pedir sabedoria, ele se reconhece que é um menino, que é pequeno. E o que o Senhor faz? Dá sabedoria, força, honra e riquezas a Salomão, porque Salomão se reconheceu diante de Deus.
E nessa noite o Senhor quer que nós façamos uma avaliação e nos reconheçamos diante de Deus. Quanto nós temos carregado fardos nas costas, fardos que não são nossos, fardos de falta de perdão, de amarguras, fardos que o Senhor nos pede que lancemos aos seus pés. A uma palavra, o Senhor acalmou a tempestade. Aquieta-te, vento, acalma-te, mar, e se fez grande bonança. O que o Senhor não pode fazer na tua vida se tu reconhecer que tu não está conseguindo levar os teus fardos, porque hoje o Senhor quer trocar o teu fardo pelo dele, que é leve, que é suave. Vamos reconhecer que de necessidade em necessidade, Salomão foi vencendo. Quando ele precisou sabedoria para gerenciar seu povo, ele se humilhou e pediu e ele recebeu. E a cada necessidade, quando ele precisou transportar a sua mercadoria para outros portos, Deus deu sabedoria naval para ele. Deus vai dando sabedoria a cada necessidade. E o reino de Salomão se estabeleceu como o rei mais sábio, né, que houve. Então o Senhor está nos explicando hoje. Entrega a tua necessidade. Qual é a tua necessidade hoje? Senhor, eu não sei como lidar com meu filho. E eu te entrego hoje porque eu não sei, mas tu sabe. Senhor, eu não sei como pagar as dívidas da minha casa, do cartão de crédito. Eu não sei, mas tu sabe, me dá sabedoria para lidar com isso. Senhor, eu não sei como vencer este diagnóstico médico. Eu não sei, mas tu sabe, me dá sabedoria para isso. E termina o Senhor nos dizendo que nós não tenhamos medo de ser fracos, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque o Senhor, Ele cuida dos seus e Ele não quer nos ver como nós somos agora, Ele vai nos ver como nós seremos na mão dEle. O Senhor cuida dos seus. Lá em Salmo 28, 8, 9 diz, Ele é a força e o protetor do seu povo. Lá no Salmo 121, 4, 6 diz que o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja, esse é o teu Deus. Lá em Isaías 40, 11 diz que Ele é o protetor, que Ele é o pastor que cuida do seu rebanho. Lá em Deuteronômio 32, 9 diz que Ele nos protege como a menina do seu olho e que Ele é como uma águia sobre os seus filhotes. Assim o Senhor cuida de nós. Não é na força do nosso braço, não é na nossa inteligência, não é no que pensamos. Cada um de nós está num processo, numa caminhada, e nós vamos somente chegar ao bom porto se nós entendermos o que o Senhor quer de nós. Hoje, independente da tempestade que age na tua vida, independente do mal que se avoluma na tua vida, reconhece que tu não consegue. Chega diante do teu Deus e diz, eu não consigo contra esse mal. E tu verás a mão do Senhor agir em teu favor, porque é um Deus que age em favor daqueles que nele esperam. Um Deus que age em favor daqueles que nele esperam. Que Deus abençoe a tua vida, que te dê estratégias, e a estratégia de hoje é, te reconhece pequeno diante do teu Deus, porque diante dele nós não somos nada. A sabedoria desse mundo é loucura para Deus, e ele nos chama porque somos pequenos, fracos, miseráveis, pobres e nus, mas que com ele somos mais do que vencedores. Nele, por ele e para ele.